Olá, exploradores da história e do mistério. Hoje, vamos embarcar numa viagem a uma ilha remota no Mar Egeu, um lugar envolto em segredos antigos e poder espiritual, Samotrácia. Aqui, num santuário rochoso, aconteciam ritos que prometiam não apenas salvação no mar, mas algo muito mais profundo: o despertar da memória da alma. Estão prontos para desvendar os mistérios de Samotrácia? Então vamos começar. Imaginem uma ilha montanhosa, batida pelos ventos, com picos que parecem tocar o céu. Essa é Samotrácia. Durante mais de 1000 anos, peregrinos de todo o mundo grego, desde escravos a reis, viajavam para este lugar sagrado. Eles não vinham em busca de ouro ou poder, mas de iniciação nos mistérios dos grandes deuses, os Cabeiroi. Mas quem eram esses deuses? Ao contrário de Zeus ou Apolo, os grandes deuses de Samotrácia eram divindades quitônicas, ligadas à terra, ao submundo e aos ciclos de vida e morte. Seus nomes eram mantidos em segredo absoluto, conhecidos apenas pelos iniciados. Essa aura de mistério era parte fundamental do seu poder. Eles eram vistos como protetores dos marinheiros, garantindo passagem segura pelas águas traiçoeiras do Egeu. Mas sua verdadeira promessa era muito maior. O santuário dos grandes deuses não era como outros templos gregos. Em vez de uma única estrutura grandiosa, era um complexo espalhado por um vale, com edifícios construídos ao longo de séculos. Cada um tinha uma função específica nos rituais de iniciação. A jornada do peregrino, ou maestes, começava com um desejo de purificação e conhecimento. Eles chegavam à ilha, muitas vezes depois de uma viagem perigosa, e se preparavam para o que estava por vir. A iniciação tinha 2 estágios. O primeiro, a mimesis, era acessível a todos, independentemente de sua origem social, gênero ou nacionalidade. Isso era revolucionário para a época. Nesse primeiro grau, o iniciado passava por um ritual de purificação. Acreditava-se que ele confessava seus erros e era limpo de suas impurezas espirituais. O objetivo era renascer, deixar para trás o peso do passado e se tornar moralmente melhor. Era uma promessa de salvação, não apenas no mar, mas na vida e na vida após a morte. Após a purificação, os iniciados participavam de rituais noturnos iluminados por tochas. Imagine a cena: a escuridão da noite, o som do vento, o brilho das chamas dançando nas paredes de pedra. Os sacerdotes, em trajes cerimoniais, guiavam os neófitos através de danças sagradas e encenações dramáticas. Uma dessas encenações contava o mito de Cadmo e Harmonia. Cadmo, em busca de sua irmã Europa, se apaixonou por Harmonia, filha de Ares e Afrodite. O casamento deles, celebrado pelos próprios deuses, simbolizava a união do mortal com o divino, a harmonia entre o caos e a ordem. Para os iniciados, essa história não era apenas um conto, era um espelho de sua própria jornada espiritual, a busca pela união com o sagrado, pela harmonia interior. Eles recebiam símbolos sagrados, talvez um anel de ferro magnetizado que os ligava para sempre à comunidade dos iniciados e aos deuses protetores. Mas para alguns, a jornada não terminava aí. Havia um segundo nível de iniciação, a epopteia. Este era um grau mais elevado, reservado para aqueles que já haviam passado pela mimesis no ano anterior. A epopteia era ainda mais secreta. O que acontecia exatamente nessas cerimônias avançadas é um dos maiores enigmas de Samotrácia. Os iniciados faziam um voto de silêncio tão rigoroso que poucos detalhes sobreviveram. No entanto, os historiadores acreditam que, neste estágio, os mistérios mais profundos eram revelados. O foco mudava da purificação moral para a revelação cosmológica. Acredita-se que os iniciados testemunhavam algo verdadeiramente transformador, uma visão e experiência que lhes dava um entendimento profundo da natureza do universo e do lugar da alma dentro dele. É aqui que entra o conceito de despertar a memória da alma. Filósofos como Platão falavam da anamnese, a ideia de que a alma, antes de nascer num corpo, possuía todo o conhecimento. O processo de aprendizado na vida não seria descobrir algo novo, mas sim recordar o que a alma já sabia. Os ritos de Samotrácia, especialmente a epopteia, podem ter sido projetados para induzir exatamente esse estado de recordação, através de jejuns, danças, cânticos e talvez até o uso de substâncias que alteravam a consciência. Os iniciados eram levados a um estado de transe. Nesse estado, as barreiras do ego e da mente cotidiana se dissolviam. Eles podiam ter visões, sentir uma conexão direta com o divino e,
o mais importante, lembrar sua verdadeira natureza, sua origem divina e seu destino eterno. Não se tratava de aprender fatos, mas de experimentar uma verdade existencial. Pensem no impacto disso. No mundo cheio de incertezas, guerras e dificuldades, os mistérios ofereciam uma âncora espiritual. A promessa não era de riqueza terrena, mas de algo muito mais valioso. A certeza de que sua vida tinha um propósito maior e que a morte não era o fim. Era a promessa de que, ao passar pelos ritos, a alma se lembrava de sua imortalidade. Essa memória trazia uma paz profunda e uma nova perspectiva sobre a vida. As dificuldades do dia a dia se tornavam menos assustadoras quando vistas no contexto da jornada eterna da alma. Essa era a verdadeira salvação oferecida em Samotrácia. Um dos monumentos mais famosos associados ao santuário, e que muitos de vocês conhecem, é a Estátua da Vitória de Samotrácia. Hoje exposta no Louvre, essa magnífica escultura de Nike, a deusa da vitória, foi encontrada no santuário. Ela não era o foco central dos cultos, mas sua presença é significativa. Com suas asas abertas, pousando na proa de um navio, ela personifica o triunfo. Para os iniciados, essa vitória não era apenas militar ou naval. Era a vitória da alma sobre a ignorância, a vitória da luz sobre as trevas, a vitória da vida sobre a morte. Ela representa o clímax da jornada do iniciado, o momento do despertar, da lembrança, da conquista da imortalidade espiritual. Com a ascensão do cristianismo, os antigos cultos pagãos foram suprimidos. Em 392 d.C., o imperador Teodósio proibiu oficialmente os rituais, e o santuário de Samotrácia caiu lentamente no esquecimento. Terremotos e o passar do tempo enterraram seus segredos sob camadas de terra e vegetação. Por séculos, a ilha guardou silenciosamente suas memórias. Mas o fascínio nunca desapareceu completamente. Arqueólogos e historiadores, a partir do século XIX, começaram a escavar o local, trazendo à luz os templos, os salões de banquete e os artefatos que nos contam fragmentos dessa história incrível. Hoje, ao visitar as ruínas de Samotrácia, ainda é possível sentir a energia do lugar. Caminhar entre as pedras antigas, onde milhares de almas buscaram respostas, é uma experiência poderosa. O que os mistérios de Samotrácia nos ensinam hoje? Eles nos lembram de uma necessidade humana universal, a busca por significado, por conexão e por transcendência. Eles nos mostram que, por trás das diferentes religiões e filosofias, existe um anseio comum de entender quem somos e qual é o nosso lugar no cosmos. A ideia de despertar a memória da alma continua a ressoar em muitas tradições espirituais modernas. É a busca pela nossa verdade interior, pelo nosso eu autêntico, livre das máscaras que a sociedade nos impõe. Os ritos de Samotrácia podem ter desaparecido, mas a pergunta que eles tentavam responder permanece. Será que dentro de cada um de nós existe uma memória ancestral, um conhecimento profundo esperando para ser redescoberto? Talvez a verdadeira iniciação não aconteça numa ilha distante, mas dentro de nós mesmos, na jornada silenciosa de autoconhecimento. Samotrácia nos deixa um legado de esperança, a de que é possível nos purificarmos, encontrarmos harmonia e recordarmos a nossa natureza eterna. É uma jornada que vale a pena ser feita. Obrigado por se juntarem a mim nesta exploração dos mistérios de Samotrácia. Se você gostou de viajar no tempo conosco, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Deixe nos comentários o que você achou mais fascinante sobre esses ritos antigos. Até a próxima!